Olá, queridos irmãos, muito boa noite na santa paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu venho trazer neste momento uma palavra profética em direção à sua vida, mas seguido de uma experiência extraordinária que eu pude ter com o Espírito Santo de Deus. Se eu for perguntar de você, você que é crente, você que já entregou a sua vida ao Senhor, até mesmo você que ainda não está nos caminhos do Senhor, mas que já viveu uma experiência com Deus em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história. Irmãos, eu vivi durante esses 17 anos algumas experiências com Deus, irmãos. Experiência é essa, irmãos, sobrenatural, extraordinária. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele, não sabe se no corpo ou fora do corpo, viu coisas inefáveis que aos homens não são lícito falar-lhe. Queridos irmãos, este homem viu coisas grandiosas. Não só os homens da Bíblia, irmãos, experimentaram coisas grandiosas, mas muitos servos do Senhor no tempo de hoje vivem experiência extraordinária com Deus, que se for parar para ouvir, se você não acreditar, não tiver fé, você vai ficar pensando, rapaz, será que isso é verdade? Mas só quem viveu sabe das coisas grandiosas que Deus faz. Se você por algum momento da sua vida viveu uma experiência dessa, deixa aqui nos comentários, conte um pouco da sua história. Eu sei que não vai dar para contar no comentário ali a sua história toda, mas deixe lá, poxa, aconteceu comigo uma certa vez, eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha história. Então vamos lá, irmãos, a experiência que eu tive foi a seguinte: eu estava dormindo, tá com mais ou menos de, eu creio que não tem um ano não, irmãos, menos de um ano. Eu estava dormindo, acordei de madrugada para ir no banheiro, vou tentar resumir aqui para não ficar muito longo. Estava ali, dormindo e acordei para ir no banheiro, irmãos. E nisso que eu levantei da cama e fui ao banheiro, eu fui falando com Deus. E eu em pensamento disse: Deus, eu quero viver uma experiência extraordinária contigo. Eu quero viver o que eu nunca vivi, eu quero sentir o que eu nunca senti, meu Pai. Fui no banheiro e voltei com esse pensamento, conversando com Deus, e deitei. Nisso que eu deitei e voltei a dormir, eu senti alguém como se estivesse puxando o meu lençol. Eu achei que era minha esposa e eu relutei. E aí eu afastei com a mão assim, só que insistiu novamente. E quando chegou perto, como se o meu espírito já tivesse se testificado, irmãos, com o Espírito de Deus. E aí eu senti aquela presença gloriosa. E quando eu senti aquela presença gloriosa que eu já conheço, irmãos, eu disse assim: eis-me aqui, Espírito Santo. De imediato, o meu espírito, ele sai do meu corpo, e eu deixo o meu corpo, e um ser que eu não pude contemplar sua face me levava por um caminho. Eu atravessava a parede de casa e já me deparava em uma área de selva, uma área de um riacho no meio da selva, e uma casa flutuante. E essa casa flutuante, ela estava em cima de uma pedra, como se fosse uma rocha grande. Só que este rio tinha várias rochas desse formato. E aí, irmãos, o que acontece? Esse ser me leva e me coloca dentro desse flutuante de mais ou menos 1,5 por 1,5. Não, 1,5 por 1. Era pequeno demais, era de madeira. Era frágil demais, aquelas madeiras fracas. E ele me sentava num banco de madeira. E ele se ausentava de perto de mim. E eu ficava lá. E eu olhava assim, irmãos, meio que sem entender o que estava acontecendo. Eu ouvi um barulho de um vento muito forte. Nesse flutuante havia somente uma janela. E eu me levantava e olhava por essa janela. Irmãos, eu vi um vento extraordinário, irmãos. Um vento que eu nunca vi antes, levando tudo que tinha pela frente. Chega a fazer aquele barulho. As árvores que estavam ao redor do riacho se inclinavam assim, irmãos, a tal ponto de serem arrancadas pelo vento. E aquele vento combatia contra aquela casa. E eu gritava:
e dizia: Deus, 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 eu não vou aguentar, me ajuda, me ajuda. E de madrugada, irmãos, eu acordo assim na cama. E o coração. Eu tive uma experiência com Deus. E aí, presbítero, o que isso quer dizer? A casa era eu, frágil, vulnerável. A rocha debaixo da casa é Cristo. Eu estava alicerçado nele. O vento vinha e não me causava dano, porque eu estava alicerçado na rocha, que é Cristo. No momento de luta, de provação, de dificuldade, o Senhor mostrou através desta experiência extraordinária que estava comigo, que não era para eu temer. E isso agregou, irmãos, sobre a minha vida tamanha fé, irmãos, tamanha força, né, para que eu possa continuar, porque muitas das vezes pessoas olham para nós que estamos firmes no caminho do Senhor, né, e pensam que a gente é forte o suficiente para aguentar todo tipo de coisa, irmãos. Não, a gente é ser humano, sujeito às falhas, às quedas, aos erros, mas o Senhor, durante esses tempos, Ele tem nos dado graça e misericórdia para avançar, para conquistar, para dar a volta por cima, para tirar força da fraqueza e ir adiante, irmãos. Essa foi uma experiência que eu tive, das muitas outras que eu vou estar aqui contando, relatando durante aí os dias, os meses, se assim Deus permitir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Receba esta palavra que agregará em você tamanha bênção em nome de Jesus. A paz do Senhor.